Teatro, o podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. Sandro William Junqueira é o convidado esta quinzena no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Sandro William Junqueira, escritor de teatro, convidador de outros para que eles escrevam teatro, encenador também. Vamos rodar o prisma para ver estas faces todas ao longo da conversa. Obrigada, Sandro, por vires ao teatro. Obrigado. Direto ou indiretamente, já falámos imenso de ti nestas 100 e poucas entrevistas do teatro, porque Panos, projeto Panos, palcos novos, palavras novas, um projeto que tem vários anos, que é desde 2019 acolhido pelo Dona Maria II, e tu és a pessoa responsável, todos os anos, por encomendar peças originais a escritores consagrados, conhecidos, com experiência, peças que depois vão ser representadas por adolescentes, e é sempre uma experiência transformadora, imagino que para quem escreva também, mas sobretudo para esses jovens atores ou aprendizes de atores que têm a possibilidade de estrear uma peça original. Gostava de começar por perceber como é que o Panos te cai no colo, Sandro. Como é que começa para ti esta história de quase 5 anos, não é? É uma história longa, portanto eu terei de recuar nos anos 2000, a primeira década dos anos 2000. Eu era professor de expressão dramática num agrupamento de escolas em Portimão. E, a par das inúmeras turmas que tinha, decidi criar um grupo aberto a quem quisesse fazer teatro nesse agrupamento de escolas. E comecei esse grupo de jovens que nunca tinham feito nada, que não tinham experiência nenhuma, e através de um amigo meu soube da existência do Panos, na altura na Culturgest, coordenado pelo Francisco. Na altura ainda adquiri o livro do Panos, as peças, comecei a ler, este projeto é incrível. E então no primeiro ano com eles foi mais de formação, etc., embora tenhamos feito um trabalho a partir de coisas que eles escreveram. Mas no segundo ano que estive com eles decidi participar. Inscreveste a tua turma no Panos. Exatamente. E então, nesse primeiro ano, estreámos uma peça da Katori Hall, Filhos de Assassinos, era um texto passado no Ruanda, depois dos massacres, quando tinham libertado aqueles que tinham sido os assassinos, e era ali o confronto entre aqueles que tinham sobrevivido, ou seja, uma peça brutal, e nós fizemos esse trabalho e fomos selecionados para vir à Culturgest. Pronto, e a partir daí, nos 5, 6 anos seguintes, nós participámos sempre, escolhendo outros textos, e fomos sempre selecionados para vir à Culturgest apresentar o trabalho final. Pronto, as pessoas achavam que eu tinha alguma coisa com o Francisco, ou que pagava ao Francisco, mas não. E houve um dos anos, curiosamente, que foi mesmo que eu fui convidado para escrever um texto, e estive lá no festival como autor do texto, e estive lá como encenador de um grupo do Panos. E depois eu conhecia, ou seja, apaixonei-me logo pelo projeto, o projeto é absolutamente fascinante, e quando o Francisco saiu da Culturgest e o Tiago convidou o Francisco para o Panos vir para o Nacional, acho que faz todo o sentido um projeto deste estar no Nacional. Depois o Francisco ficou no TBA e começaram a falar que agora quem é que poderá, e pronto, e acho que o meu nome veio à baila. E eu estava a mudar de casa, num dia que estava a fazer uma mudança de casa, estava um caixote em frente à porta. De onde para onde, posso perguntar? Era de cidade? Não, vivíamos nos Anjos e fomos para... Ok, de casa. Para a Amadora, assim, mudança de casa. E recebi a telefonema do Francisco a perguntar se gostaria de ser o coordenador do projeto. E eu fiquei que eu me tudo ao chão, literalmente. Não estava nada à espera. Mas fiquei orgulhoso, mas ao mesmo tempo com algum receio, porque era uma enorme responsabilidade. E pronto, e foi assim, e desde aí tenho... O resto é história, é a história que podem consultar os últimos 5 anos. Temos estado estes 5 anos a fazer o Panos, e eu acho que é um projeto absolutamente extraordinário, eu diria imprescindível para o nosso país. Não porque a nossa vontade, ou o nosso intuito seja formar atores, ou atrizes, encenadores ou profissionais de teatro, embora isso naturalmente aconteça e tenha acontecido. É muito curioso nós olharmos agora para atores de estruturas profissionais ou atrizes que participaram no Panos, não é? Foram adolescentes Panos. Exatamente. E o que é interessante é isso, é que o Panos é assim uma rede de fios invisíveis que depois vão, com a sua própria vida, fazendo o seu caminho. Mas voltando atrás, o que nos interessa mesmo é proporcionar aos jovens que participam esta oportunidade de terem um texto
que foi escrito de propósito para eles, um texto original, que geralmente abordam temáticas com uma grande atualidade, e proporcionar esta experiência de poderem pensar, não é? O mundo, o lugar deles, o lugar do outro, de se interrogarem, de dialogarem, de conversarem. E pela experiência que tive, estando do outro lado como coordenador de um grupo, a impressão digital que o Panos deixa na vida de todos os que nele participam é incrível. Mesmo que depois tu sigas outros caminhos, aquela experiência daqueles anos ou daquele ano em que tu participas ficará sempre marcada como uma aventura brutal e um grande momento de aprendizagem. O ano passado, quando fizemos o festival em Ilhavo, um dos grupos era de perto, era de Viana do Castelo, e eles apresentaram um espetáculo na sexta e era para ter ido para casa no sábado seguinte, mas depois pediram à professora, deixa-nos ficar até domingo. Ficaram até o último dia. Eles disseram, nós aprendemos mais nestes 3 dias do que em quase um ano letivo na escola. E é isso que nos faz continuar a lutar para que o Panos continue a crescer. Não sabia que era tão longa a tua história, tão pré-histórica, a tua história com o Panos. Como é que hoje, na posição de coordenador, como é que escolhes autores? Alguns estão obviamente mais ligados ao teatro, a outros dá-me a ideia que tiras um bocado o tapete, não é? Não são pessoas que escrevam regularmente para teatro, embora sejam sempre escritores experimentados. Vá lá, será o denominador comum. Para já é uma conversa que eu tenho com o Pedro e que antigamente, ou seja, eu tenho uns nomes na cabeça. Tens listas. Tenho listas e o Pedro tem outros nomes e nós temos uma conversa e fazemos uma shortlist, porque muitas vezes nem sempre as pessoas que nós pensamos podem ou estão disponíveis. E vamos tentando encontrar aqui esses nomes. Por exemplo, na última edição, todos os autores nunca tinham escrito para teatro. Portanto, tinham experiências noutras áreas e não no teatro. É isso, ou seja, não há aqui uma fórmula. Tudo depende, não é? Bom, mas vem de teres um radar ligado para sim, o mundo, obviamente, não é? Né? Perceber o que é que está a acontecer. E temos também, porque... Ou seja, este projeto é uma importação do Connections do National Theatre de Londres. É uma ideia que o Francisco trouxe, que é uma coisa que já existe há muito mais anos lá e com uma dimensão estratosférica. Acho que atualmente estão a 14 textos encomendados anualmente, portanto é outra escala. Mas durante esse período da Culturgest havia sempre um dos textos que era traduzido do Connections do ano anterior. A partir do momento que veio para o Nacional e depois de uma conversa com o Tiago Rodrigues, achámos que devíamos seguir o nosso próprio caminho e a partir daí começámos também a convidar alguns nomes estrangeiros, obviamente, mas ia dar mais foco à produção nacional e aquilo aos novos e novas dramaturgias que estavam a surgir. Portanto, foi... Matar o pai, o original. Isso. E depois da encomenda, como é que é? Tu és um negociador, dás sugestões, as ideias dos autores vão e vêm em ping-pong contigo, esperas mais ou menos por um resultado final? Depende dos autores. Para já eles não têm nenhuma limitação temática, portanto o tema é livre, eles só sabem que estão a escrever um texto com 60 minutos e que será interpretado por jovens dos 12 aos 19. É só isto. Há autores que começam a dialogar comigo, que dizem, olha, tive esta ideia, o que é que tu achas? Há outros autores que não dizem nada. Chega à data e apresentam o texto. E tu recebes um PDF na verba. Pois é isso, quer dizer, portanto isso depende muito da sensibilidade dos autores, né? E da forma, depois muitos deles, quando me enviam o original, alguns deles me pedem ajuda e olha, o que é que tu achas? Achas que aqui, portanto, eu dou a minha opinião. Há outros autores que não dizem nada, entregam o texto e é isto e está fechado. E depois eu posso dizer 2 ou 3 coisas, mas eu percebo, ou seja, é preciso alguma sensibilidade, porque eu também sou autor e os autores têm características, têm personalidades muito próprias e é preciso isso, ter esta sensibilidade, perceber até onde é que eu posso ir e se eu não posso ir, porque está. E basicamente é isto. Olha, amanhã vou ter uma reunião com um dos autores da próxima edição que já me entregou o texto, ou seja, ainda bastante tempo antes do prazo que tínhamos dado, e vou ter já uma reunião com ele para falarmos sobre o texto. Olha, lembro-me da Kelly Freitas, a Kelly desde o início e estava muito assustada porque tinha medo e eu acompanhei o processo todo da escrita do texto dela. Por exemplo, isso é um ótimo exemplo do que aconteceu, mas há ótimos textos que chegam já muito acabados. Depois há o outro momento que também é decisivo para os autores, por isso eu disse logo, porque na verdade o que nós recebemos agora por esta altura é uma primeira versão do texto.
E depois começam os ensaios? Não, há o workshop. O workshop é um momento decisivo do Panos. Aliás, os grupos podem estar inscritos no projeto, mas se não participarem no workshop, quer dizer, podem apresentar o espetáculo na mesma, o texto, mas fora do âmbito do festival. Porque esse workshop é fundamental, que é o autor está com os grupos que escolheram o texto durante 2 dias e fazem-se questões, levantam-se perguntas, experimentam-se coisas e, no fundo, reúnem-se ferramentas para que depois os grupos possam, nas suas terras, levantarem o melhor espetáculo que conseguirem fazer. E então, até aí o texto é uma coisa, depois do workshop os autores percebem o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que poderá ser melhorado, e há sempre alterações do texto para a versão final em cena e final em livro, que nós publicamos quando o festival. Depois há sempre essa publicação em texto. E repara, este património inacreditável, portanto, vamos para a 17ª edição, já temos cerca de 50 e tal textos originais, escritos de propósito, para serem interpretados por jovens dos 12 ou 19 anos. É um património incalculável, em termos dramatúrgicos, porque eu recebo muitos e-mails e muitas pessoas que sabem que eu estou à frente do projeto e que me veem, mas aqui nas escolas não é fácil, não conseguimos, novas dramaturgias, não existe, então um Panos é só irem à livraria, ou à biblioteca e estará lá esse manancial de textos incrível. Já tiveste alguma reação inusitada ou inesperada quando fazes esses convites aos autores? Algum telefonema que te tenha ficado particularmente marcado? Não, aconteceu, por exemplo, com a Joanna Marie Smith. Ela é australiana, uma dramaturga traduzida em todo o mundo. Eu, quando lhe fiz o convite via e-mail, eu nunca esperei o sim. Portanto, há autores que nós também fazemos esse tiro no escuro, tiro para nada, sabemos, pronto, virá ou não, mas pelo menos tentámos. E ela foi logo, uau, isto parece-me incrível, claro que vou escrever, eu nunca escrevi para estas idades, e foi tipo uma reação que eu, inesperada. Pois há outros autores que ficam muito surpreendidos, porque não estavam nada à espera. Muitos não conhecem o projeto, e é interessante porque o impacto que o projeto também tem nos autores é brutal. É mesmo brutal. Os autores que depois têm a oportunidade, tanto no workshop ou de estarem presentes no festival, percebem a importância e a dimensão do Panos. Um desses provocados, desafiados a escrever uma peça para adolescentes em idade escolar foi o André de Cedeiros, há pouco tempo. Também ele já convidado a este podcast, escreveu uma peça chamada O Ensaio. Exato. O André tem uma pergunta para ti, vamos ouvir. Que é sempre uma pergunta gravada. Olá, Sandro. Daqui fala o André de Cedeiro. A pergunta que eu tenho para ti é a seguinte. Durante tantos anos acompanhaste o Panos e leste tantas peças para jovens, escritas por tantas pessoas diferentes. Eu gostava de saber o que é que tu achas, que características devem ter. Imagina uma peça ideal para essas idades escolares. Que características é que tu sentes que essa peça deveria ter e que temas é que podia abordar? Que características, no geral, é que sentes que uma peça para essas idades deve ter? Um grande abraço. Um abraço, André. No fundo, dá ideias para próximos escritores do Não, é uma pergunta muito difícil. Eu percebo onde é que o André quer chegar. Por exemplo, eu acho que o André atingiu claramente o objetivo, porque o texto dele foi um blockbuster, toda a gente queria fazer o ensaio. Ou seja, tem a ver com a linguagem, com a temática. O texto do André falava sobre as questões de género, que é uma coisa que os miúdos estão ávidos por tratar e por falar disso. Acho que foi mesmo um texto abre-latas, ou seja, porque estamos a falar de grupos que, desde Chaves até o Algarve, que perpassam o país inteiro, interior e litoral, e não apenas as grandes cidades. E essa questão territorial é muito importante, porque obviamente que não é a mesma coisa ensinares um texto que fala sobre questões de género, por exemplo, aqui em Lisboa, do que em Chaves, porque obviamente as pessoas lá não têm tanto acesso a coisas como nós temos aqui. Infelizmente o país está muito dividido entre o litoral e o interior. Eu próprio vivi no Algarve 30 anos e eu acho que o Algarve é a grande província do país. E esse texto tem esse abre-latas, tem a ver com a linguagem, com a temática, com o humor. Os miúdos reagem muito a isso, com ter uma grande variabilidade, ou seja, diálogo, depois há pequenos monólogos, com a própria energia que flui no texto.
Mas é isso, mas depois há de tudo, ou seja, há textos que à primeira vista me parecem não ser adequados, ou estou-me a lembrar do texto de Jamília, que é um texto absolutamente incrível, que é o Irene, que é um monólogo de uma mulher que teve um filho de um militar português antes do final, antes do 25 de Abril, e depois o marido rouba-lhe o filho, volta para Portugal e ela depois vem à procura do filho. E é um texto sobre o luto e a busca do filho. É um texto aparentemente não, mas os espetáculos que resultaram do texto foram absolutamente extraordinários. Portanto, não há aqui uma fórmula. Não há fórmulas, mas imagino que haja várias cascas de banana em que é preciso não escorregar. Infantilização e condescendência. Imagino que sejam duas das mais escorregadias. Sim, mas eu acho que os autores aí percebem logo. Pelo menos até agora temos tido essa sorte de perceberem que do tempo em questão e do que é que nós estamos a falar, do que é que os miúdos procuram quando fazem o Panos. Nunca tive esses problemas nos textos que recebi. Só queria dizer uma coisa que há bocado não disse, que é, eu quando recebo os textos, embora sejam muito diferentes, por exemplo, o texto do André de Cedeiro era uma coisa muito específica, a brincar até com o próprio projeto, que era um grupo escolar de teatro que estava a ensaiar uma peça. Mas estou-me a lembrar do texto da Kelly Freitas, A Fábrica de Matar Baleia, que era um texto corrido, sem personagens, sem nada, era uma voz, e que também foi dos mais escolhidos. Ou seja, quando recebo os textos, percebo logo qual será aquele texto que toda a gente virá. Percebes? Acertas normalmente? Sim, isso tenho a sensibilidade, já são mesmo muitos anos a ler textos do Panos, e percebo logo qual é aquele que os grupos quererão fazer imediatamente. Porque há textos que apresentam dificuldades logo à partida, e há grupos que se assustam com essas dificuldades e escolhem aquele que aparentemente é mais fácil de colocar em cena. Um momento do Panos que te tenha marcado particularmente? Eu sei que deves ter aquela síndrome de pai que não quer escolher um filho preferido, mas ainda assim, um espetáculo, um texto, um momento, e falaste há pouco da questão dos miúdos de Viana do Castelo, mas uma coisa assim, que seja um bom emblema do Panos. Como coordenador, a primeira edição no Nacional foi... Até me estou a arrepiar só de pensar nisso. Foi inacreditável estar naquele papel e ter corrido a forma como correu, os espetáculos, os textos daquela edição, e por ser a primeira foi muito, muito, muito especial ver. Mas o que acontece muitas vezes no Panos, mas houve sempre esses momentos inacreditáveis de uma grande comunhão entre o público, os jovens, entre os autores e os intérpretes e coordenadores. Há sempre lágrimas bastantes, há sempre um choro, convulsões depois do espetáculo terminar. São momentos emocionalmente muito, muito impactantes e muito fortes e inesquecíveis. Por exemplo, do texto de Joanna Murray Smith, ela esteve presente e ela estava a ver o texto em português, ela não sabe português, não? E ela própria ficou brutalmente sensibilizada. Eu não percebi uma palavra do que vocês estavam a dizer, mas eu percebi tudo ao mesmo tempo. E foi... Esses momentos são os momentos de comunhão entre eles, entre todos, os grupos, a festa. Enfim, é muito lindo, é mesmo muito lindo. É mesmo um projeto mesmo muito bonito, e eu acho que no nosso país, e por parte de quem tem o poder, ainda não há a consciência da importância do projeto e da força que o projeto tem e do impacto que ele tem na vida de quem ele participa. Por onde é que se começa a escrever uma peça de teatro? No teu caso, começas por onde? É uma ideia, um sítio, são personagens e depois arranjas uma vida para elas? Eu acho que sou a pior pessoa para te responder a isso, porque... Fazes de maneira diferente sempre. Para já depende muito. É engraçado porque eu comecei a escrever, ou seja, assumi a escrita como um ofício, como uma parte importante da minha vida, ao mesmo tempo comecei a fazer teatro. Fundei um grupo de teatro em Portimão com um amigo meu, a Gaveta, e comecei no palco ao mesmo tempo que comecei a escrever. Mas nunca tive intenção nenhuma, nem vontade nenhuma de escrever para teatro. Embora estivesse a fazer teatro, a minha escrita foi sempre noutro sentido. Eu sou um ficcionista. Muitos anos como ficcionista. A dado momento, começaram a convidar-me para escrever peças, para escrever textos dramáticos. E eu, neste momento, sou mais
dramaturgo do que propriamente ficcionista. Aliás, eu brinco com isso, que é, eu quero ser um ficcionista, mas o mundo parece que quer que eu seja um dramaturgo. A vida está a levar para aí. É mesmo, sem muito a tua incrível. Aliás, intervenção. porque por exemplo, os meus 2 últimos livros publicados, aliás, os meus 3 últimos livros, a sua base nascem de coisas que eu escrevi para teatro, para cena. E isso, agora, respondendo à tua pergunta, depende. Quando sou convidado, já aconteceu me pedirem um texto, olha, é o que tu quiseres, é mais difícil, Pois. mas eu depois geralmente escrevo sobre coisas completamente fora. Tipo, eu escrevi uma peça sobre um jogo de snooker, não é pool, é snooker inglês. Eu gosto muito de snooker, sou um maluquinho do jogo, na verdade, e escrevi uma peça com 2 jogadores de snooker, porque foi isso, não me deram um tema, disse, olha, escreve o que tu quiseres, eu escrevi. Mas geralmente há sempre um tema, olha, é uma receita de uma compota de tomate e temos de falar ao mesmo tempo do banquete do Platão. Pronto, por aí. Isso era o desafio. O desafio. Pronto, e a partir daí eu parto para isso. Tenho essa coisa, ou como o João de Brito disse, olha, quando escrevi a Batalha... Com quem fizeste Batalha no ano passado? Sim, olha, é uma turma de história que calhou em sorteio do Presidente da República, é convidada para fazer um vídeo via streaming com os episódios mais marcantes da história de Portugal. Pronto, tem o ponto de partida. Podia ter sido uma peça do Panos, essa. Poderia ter sido, claramente. Mas eu não pensei nisso, na verdade, quando estava a escrever. Mas é o gatilho, porque eu nunca sei o que é que vou escrever. Aliás, eu só escrevo porque eu não sei o que é que vou escrever. Se eu soubesse, acho que não escreveria. É por não saber o que vai acontecer que eu escrevo. Nunca vês o fim antes de lá chegar? Não, nunca. Impossível, nunca vejo. Imagina isto, estás num campo, numa noite muito escura, e acendes um fósforo, uma lanterna. Vês só aquele bocadinho à frente, e depois o resto é tudo negrume, não é? Então é isso, escrever é isso, sabes que há muito negrume e vais avançando. Depois a linguagem é um mistério qualquer. Quando tu começas a trabalhar, as palavras começam... A linguagem é uma coisa muito recente na história da humanidade. Nós já estamos aqui há muito tempo. E a linguagem é uma coisa muito recente, muito recente. Na nossa estada aqui como espécie. E então há mecanismos que nós não... Eu sou um escritor muito instintivo, muito intuitivo. Tento não racionalizar, não faço esquemas, não tenho post-its a dizer o esquema todo e isto aqui, o primeiro ato. Relações de personagens, não, nada disso. É pura e dura, escrita instintiva e vou e depois... Começas numa ponte e acabas noutra, não vais em modo retalho? Não, eu tentei não me censurar. Okay. Tipo, tenho uma ideia muito... Por exemplo, a primeira coisa que eu escrevi para a Batalha foi, na verdade, o começo do monólogo da professora. É uma coisa que aparece muito tarde no texto. É assim que funciona a minha cabeça. Como a minha cabeça não é linear, a escrita também não é linear. Pois claro, depois eu percebo, ok, vou por aqui, vou por ali, e as coisas vão encaixando. E o teatro também dá uma grande liberdade, que eu também estou a tentar pôr na ficção, ou seja, ao adaptar os livros que escrevi como texto dramático para objeto livro. Cada vez me interessa mais isso, cada vez me interessa ser mais livre e não estar ligado a cânones e furar isso tudo. É isso que me interessa. E então quando estás, por exemplo, a meio do negrume e de repente deixas de acreditar naquilo, pões aquilo de lado... Não posso deixar de acreditar acontece? Porque eu tenho um prazo para cumprir e já disse que sim às pessoas. Eu sou muito cumpridor. Mas quando não há prazos? Há sempre prazos. No teatro há sempre prazos. Mas não sendo no teatro, na tua ficção, por exemplo, acontece-te ires a isso, meio de uma coisa... Isso acontece. Há muitos nados mortos. Não há nados mortos. Há um questionamento. Sim. Isto não presta para nada, eu não sou escritor, vou desistir. A minha relação com a escrita é muito voraz, é muito apaixonada, é muito quase... É das entranhas, é uma coisa muito... Isso, e é como quando conheces uma pessoa nova e te apaixonas por ela e ficas absolutamente encantado e que só queres estar com essa pessoa mas depois há um momento em que de estar tantas vezes com essa pessoa que se calhar quebra-se alguma coisa e tu percebes, afinal não há este encanto, já se perdeu o encantamento e decido afastar-me e pronto, e há um afastamento e afasto-me e vou e tento não pensar naquilo e depois passado um mês afinal aquilo que eu estava a escrever talvez não seja assim tão mal, deixa lá espreitar e aí volto. Isso acontece muitas vezes. E acontece-te mais? Sim, claro, a reconciliação. Que não... Eu não tenho nenhum livro que tenha escrito que tenha ficado na gaveta.
isso não aconteceu. Quando eu começo, ou seja, pode durar muito tempo, pode demorar muito tempo, geralmente eu sou muito lento na ficção. Lembro-me o meu segundo romance, Um Peno para Cavalos Altos, eu demorei cerca de 5 anos a escrevê-lo. 5 anos no sentido de, eu estive 1 ano e meio, 2 a escrevê-lo, depois estive 6 meses afastado dele e depois tive 2 anos a corrigi-lo. Portanto, isto é o tempo de escrita. O tempo de escrita não é o tempo de estares efetivamente mecanicamente a escrever. É o tempo de estares com aquela gente, com aquelas personagens, naquele universo, naquele mundo. Então, neste momento, qual é o teu, voltando ao teatro, qual é o teu lugar preferido no teatro? É a escrever? É a convidar outros para escrever? É a encenar? É a fazer? É a ver? É a fazer o quê? Bem, para ser sincero, eu estou a adorar esta parte de escrever, não é? Para cena, porque, ao contrário da ficção, tu tens logo um retorno. Ou seja, tu estás a escrever uma coisa e daqui a 6 meses entregas essa coisa e depois as pessoas vão ler e dão-te logo um retorno. Há logo um retorno imediato e depois há uma questão coletiva, colaborativa, que na ficção não existe. Estás sozinho, estás só tu. E não há mais, só se quiseres mostrar o que estás a escrever a alguém. Eu, geralmente só faço quando sinto que a coisa está mesmo muito acabada, não mostro antes. E estou a adorar essa parte de ter logo o retorno. Porque imagina, um romance, eu edito um romance, talvez daqui a 7 meses, 8 meses, 1 ano, eu posso ser convidado para ir a um clube de leitura e as pessoas todas que estiveram nesse clube de leitura leram o livro. E aí sim, é um momento mais feliz, pelo menos para mim como autor. Agora no teatro não, o teatro é imediato. Não é só das pessoas que vão tornar aquelas palavras carne, que vão dar corpos e etc. É também depois o retorno do público às palavras que já não são tuas, que já são de quem estiver em palco. Mas aquilo que eu gosto mesmo de fazer é encenar. Assim. Gosto muito e ensinar a adolescentes, jovens. Adorei. Acho que é daquelas coisas do meu património material que me vão ficar presentes. Se me perguntares qual é daquelas coisas que tu te orgulhas mesmo muito, foi aqueles 5 anos que eu passei com aqueles miúdos no Algarve, aquele grupo inacreditável. Miúdos que nunca tinham feito nada e vê-los crescer como seres humanos. É incomparável e eu gosto muito disso, de ensinar. Fala-me desse momento em que estavas a dizer há bocadinho, coincidir o facto de teres dedicado à escrita e a criação do grupo de teatro, foi isso? Não, estou a dizer, comecei a escrever ficção ao mesmo tempo que comecei a fazer teatro. A fazer teatro, ok. Sim, eu fundei o grupo que por Timão não tinha nada, tinha as coletividades. O Algarve, nessa altura, não havia mesmo sequer espaços físicos de apresentação. Os teatros das figuras, o tempo, etc., só vieram muito depois. Foi uma coisa bastante mundana. Eu apaixonei por uma rapariga que fazia teatro, aqui em Lisboa, na verdade, e depois decidi que queria fazer teatro, depois deixei de gostar da rapariga e continuei. Gostar do teatro? Sim, foi uma coisa muito simples. Mas pronto, caso de amor, em todo o caso. Sim, mas comecei como ator, obviamente, depois era um grupo de amigos lá de Portimão, né? Depois começámos a ter formação, a Companhia de Teatro do Algarve tinha sido formada há pouco tempo, a ATA, depois também nos fizemos cursos com eles, etc. E depois eu também comecei a escrever coisinhas pequenas ou adaptações de textos, coisinhas assim. E chegou uma altura que eu decidi, eu era designer gráfico na altura que eu era designer gráfico, que decidi deixar o design gráfico e deixar Portimão e vir para Lisboa para me dedicar ao teatro. Só que depois, entretanto, surgiu o meu filho e este plano foi por água abaixo. Eu queria muito ser pai. E então o teatro fiquei afastado uns 2 ou 3 anos do teatro. Continuei no design gráfico, mas não foi por muito mais tempo, mais 5 anos. E depois decidi, eu não sou feliz aqui. Estavas a fazer o quê como designer gráfico? Design mesmo, gráfico. Sim. Logotipos, etc. Campanhas. Mas há um momento, vou-me despedir? Sim, há um momento decisivo que é, eu não estou feliz aqui. Que foi um momento difícil, mesmo em termos familiares, porque era deitares o seguro, recebia muito bem, estava já no quadro até efetivo. Era uma empresa? Uma empresa muito boa, das melhores do Algarve, portanto estava bem, só que não estava bem. Estava bem financeiramente ou confortável, mas não estava bem. E depois deixei tudo para me dedicar à escrita e ao teatro. E depois comecei a fazer uma série de ateliês de promoção do livro e da leitura pelo país todo. Eu tinha 2 ou 3 projetos
no antigo IPLB, e depois fiz as minas primeiras as unhas, as encenações profissionais ainda na gaveta. Encenei, fiz uma dramaturgia a partir de 2 senhores do Gonçalo M. Tavares, que estreámos no Teatro da Trindade, e depois adaptei também um texto da Flannery O'Connor, de um conto da Flannery O'Connor, que gostava muito, A Gente Sã do Campo. E depois comecei a dar aulas na escola, no agrupamento de escolas, e pronto, e foi com a Sexta Insónia. E a última coisa que encenei foi o Cacena, no Nacional. Foi na altura da pandemia, tivemos, pronto, como toda a gente naquela altura, fomos apanhados por aquilo que aconteceu ao mundo e não conseguimos sequer estrear no Nacional. Estreamos no Museu do Aljube, porque depois de 2 anos e tal de trabalho não queria que os miúdos não apresentassem, que não fossem vistos. Eles mereciam ser vistos. E depois fiz um trabalho ali com o Povo de Santiria, com um grupo de jovens também, de uma peça que queria muito encenar. Era o ADN do Dennis Kelly. E isso. Tens planos de coisas que gostarias de fazer, de encenar? Há coisas que eu gostaria de encenar. Não te vou dizer quais, mas há coisas que gostaria de encenar. Gostava. Há bocadinho falavas disto também, que é o teatro. O teu teatro já deu romances. Um dos teus últimos livros, A Sagrada Família, veio de um conjunto de peças de teatro, que começou por ser uma peça de teatro, depois passou a ser várias peças de teatro, que fizeste para o Lavrar o Mar, o projeto cultural do Algarve. O universo das destilarias do Medronho, na Serra de Monchique, deu-te aquela galeria de personagens vingativas, viscerais, cómicas às vezes. Gostas disso, de mudar o género aos textos, ou seja, fazer com aquilo que era teatro passa a ser também romance? É um caminho que gostas de fazer, porque já o fizeste várias vezes, não é? Sim, voltei a fazê-lo agora aqui diferente, porque fui convidado pelo Giacomo a escrever um texto sobre o meu avô e a minha avó, e eu pensava que era isso, que era escrever um texto, mas ele depois pediu-me para ser eu a fazer. Portanto, e fiz um solo, 1 hora e tal, sozinho, a escrever esse texto, e adaptei agora esse texto a romance. Repara, é das coisas que me dá mais prazer. Dá muito trabalho, mas dá-me muito prazer, porque em vez de ter só uma coisa, só um objeto, passas a ter 2 coisas, 2 objetos. Então o mundo fica mais rico e isso é muito bom. 2 é melhor que 1. Sim, e é isso. E depois tornar aquilo que tu queres, um objeto teatral, etc., numa outra coisa. E o que é interessante é esse objeto literário que pessoas que o podem adquirir porque já viram o espetáculo, ou que nunca viram o espetáculo e gostam dele na mesma, e depois ficam pena de não ter visto. Enfim, pronto, o caminho que tenho feito agora ultimamente tem sido esse, e acho que não vou parar por aqui. Quem era o teu avô Emídio, Sandro? Eu sei que isto demorará muito tempo a responder, mas tanto quanto possas dizer. Tu conheceste-o brevemente? Não, conheci-o, não o conheci daquela forma, tipo, eu gosto tanto do meu avô levava-me aqui, o meu avô levava-me ali. Não era nada disso, a nossa relação não era essa. Era uma relação, pronto, eu ia passar férias com eles, 15 dias, pronto, sempre tive uma muito maior ligação à minha avó, estava sempre com a minha avó, até porque o meu avô trabalhava. E então o meu avô era esse tipo de pessoa que aparecia de vez em quando. Claro que me lembro de coisas que ele disse e que fez, e de momentos, mas não o conhecia realmente bem. E este livro aproximei-me bastante dele ao escrever este texto, e aproximei-me dele porque comecei a perceber uma série de coisas em mim que ao escavar, ao andar aqui no trabalho garimpeiro sobre a história do Emídio, percebi, espera aí, ok. Eu sempre tive um grande fascínio por intrusões, burlões, por gente que consegue enganar este mundo e o outro. Sempre me atraiu imenso este tipo de personagens. E o meu avô era uma delas. Agora, e se calhar sou escritor por causa do meu avô. O meu avô, toda a gente da minha família, é o único que tinha uma sensibilidade artística, vá. O teu avô era ceramista? Foi um extraordinário ceramista. Era um talento. Eu tenho pena dele ter vivido numa época em que a internet ainda não estava a funcionar, não existia, porque não há registros fotográficos nem de exposições. Não, era um talento brutal. Ele fazia coisas completamente, peças únicas e inesperadas. Ele enriqueceu a fazer isso. As fábricas que ele tinha em Barcelos eram de exportação e eram peças únicas.
era mesmo um talento extraordinário para a cerâmica, mas ele tinha feito teatro. Tinha feito teatro? O teu avô? Sim, tinha feito teatro. Tinha trabalhado num circo como ilusionista e como hipnotizador. Meu avô foi hipnotizador. Uau. Portanto, ele foi tudo e mais um par de botas. Mas ele foi muito novo para Moçambique, é isso? Não, Angola primeiro. Não, aos 20 e tal anos. Ok. 20 e tal anos. 25, 26 anos. Ainda era um jovem, mas não... Sim, mas o meu avô vem de um lugar que é um sítio muito pobre, né? Uma família muito pobre. Uma terriola ali na zona de campo de Alcobaça, e conseguiu. Ele era um fura-vidas. Eu acho que agora, analisando a posteriori, era um homem muito à frente do seu tempo. Alguém que tinha uma visão das coisas e do mundo que era difícil os outros perceberem e acompanharem. Portanto, era alguém que estava muito... Conseguia ver para além e conseguiu, vindo do sítio que vem, naquele período histórico, conseguiu ter uma vida plena e cheia de aventuras e de coisas incríveis. Mas esse lado de intrusão que estavas a dizer, que te fascina nesta e noutras personagens ou pessoas, tem a ver com o quê especificamente, no caso do teu avô? O meu avô, a partir do momento que começas a hipnotizar, a fazer truques de ilusionismo, estás a enganar o outro, estás a intrujar o outro, mas ele não era só assim em termos artísticos, era também assim na vida. Ele conseguia enganar e depois também muitas vezes ser enganado, ludibriado por coisas muito, 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 muito mundanas também. Eu sempre cresci a ouvir histórias que o Emílio tinha feito isto, tinha feito aquilo. O meu avô fez uma máquina de fazer dinheiro falso. Havia sempre no Emílio qualquer coisa de eu vou enganar esta gente toda. E isso ficou-me de alguma forma no meu inconsciente, e só agora que eu tive essa... Ou seja, só agora ao escrever o livro, o texto, é que percebi isso. Espera aí, então, mas afinal eu tenho este fascínio porque o meu avô foi isto, foi este tipo de pessoa que era capaz de contar a grande mentira da melhor maneira possível. Só ao escrever é que percebeste que o teu avô era personagem? Era. Porque é aquela coisa, eu na minha família sou tipo o estranho. A minha família são pessoas do trabalho, etc. Tirando o meu avô, não há nenhum artista na família. Portanto, eu sempre fui visto como aquele Sandro faz teatro, escreve livros. Tipo, este assim... E então, depois as pessoas contavam-me histórias do meu avô, mas eu achava que aquelas histórias eram absolutamente normais, não é? Depois comecei a escrever ficção e achava que as histórias ficcionais eram melhores do que aquelas histórias que... Mas depois agora percebi que não. E então o livro é essa brincadeira entre o que foi realidade e o que é ficção. Estou sempre a brincar sobre isso. O que é isto da verdade, o que é isto da mentira. E como é que tu foste à procura de reconstruir o teu avô? Foi a partir de conversas com a família? Não. Não, as conversas já existiam. Okay. Havia uma história recorrente que a minha avó contava-me sempre sobre a história de amor deles os dois, que foi uma história de amor absolutamente inacreditável. E durante a pandemia eu liguei-lhe algumas vezes e gravei, fazia-lhe perguntas, fui-lhe fazendo perguntas sobre, porque eu tinha um dia vou escrever sobre isto, sobre aquele episódio em particular, que é que o meu avô foge de Moçambique, de Angola para Moçambique, e a minha avó, sem saber onde é que ele está, decide ir à procura dele. E vai de Angola para Moçambique sem conhecer ninguém, nada, só com um bilhete de avião e uma muda de roupa, nada. E Moçambique é um país gigante, imenso, e acaba por encontrá-lo. É uma história absolutamente... E eu vou escrever sobre isto. Mas depois fui convidado para escrever um texto para o Observador e comecei a falar do Wolfgang Beltraki, que é um dos grandes... falsificadores da mundo da arte. É o maior de todos, é um gênio. Se me perguntares quem foi um dos grandes pintores do século XX, eu digo que foi o Wolfgang Beltraki. Ele é um gênio ainda, que ele está vivo. Ele conseguiu enganar de uma forma irrepreensível, e eu estava fascinado pela história. Ele pintou quadros que estavam desaparecidos, portanto ninguém sabia como eram, e ele fez acreditar... Não, ele pintou quadros... Ou seja, os críticos de arte disseram que os quadros que o Wolfgang Beltraki pintou sobre, por exemplo, dizer que era o Max Ernst, são os melhores Max Ernst alguma vez pintados. Portanto, foram pintados pelo Beltraki.
Esses e outros. E eu estava absolutamente fascinado pela história e comecei a escrever o texto para falar do Beltraque, mas acabei a falar do meu avô. E depois percebi, ok. E depois um dia estou com uns amigos e começo a contar essa história e o Giacomo me perguntou, não queres escrever essa história sobre o teu avô? E é assim. Não foi nada pensado, não foi nada... Aconteceu, disse, ainda hesitei bastante, mas depois aceitei. E pronto. Foi o teu avô que te deu o nome de Sandro William? Não. O meu avô, a minha mãe, quando engravidou, já sabia que era um rapaz, embora naquela altura não era possível saber, porque não havia ecografias nem nada. E seria Sandro, que é um péssimo nome, que é horrível. Imagina em 74. Porque ela tinha um casal amigo que tinha um bebê chamado Sandro, que era muito lindo. E a minha mãe fez copy-paste. Ok, se eu lhe der o nome Sandro, ele vai ser igualmente lindo. O meu avô, os meus pais estavam na Rodésia, inglês, colónia britânica, queria que eu fosse Bill. Então, o meu nome era Sandro, quando os meus pais foram para a conservatória, era Sandro Bill Junqueira. E o seu acordeão mágico, digo eu. E o que aconteceu foi que a senhora da conservatória, muito educadamente, disse, olha, muito bonito este nome, incrível, mas Bill é diminutivo do William. Então, de Sandro Bill Junqueira, passei a Sandro William Junqueira, por causa do meu avô. Mas já te reconciliaste com... Não, ainda não. Com o teu nome? Nunca. Agora que és escritor, dá algum jeito de ter um nome irrepetível. Mas eu acho que o meu nome é prejudicial à minha obra, na verdade. porque sim, porque quem é que compra um livro? E depois eu tenho este problema, que é, já publico há mais de 12 anos, ou 13 anos. Sou convidado para festivais literários. Estive nas correntes nos 2 últimos anos. E sai uma notícia no Expresso a dizer vão estar os autores portugueses e o brasileiro Sandro William Junqueira. Portanto, é isso. Os meus livros aparecem muitas vezes nas prateleiras da literatura estrangeira, não dos autores portugueses. Portanto, eu percebo, é um nome muito estranho, difícil, pronto, mas é o que é. Eu agora já assinei assim, não vou criar... Olha, eu acho que é distintivo, não há hipótese de confusão. Há uns tempos, não muito tempo, tu dizias que estavas talvez num momento de viragem da tua obra, a propósito da Sagrada Família, em que deixavas de te interessar tanto pela ficção pura e passavas a interessar-te mais pela vida, a ficção que nasce colada à vida, da oralidade, da experiência de ouvir as pessoas. Estás nesse sítio agora? Este livro é também isso? Estou nesse sítio e quero continuar neste sítio, pelo menos até conseguir concretizar um projeto que já tenho na cabeça há muito tempo, mas ainda não tive... disponibilidade. É o do bacalhau? É da pesca do bacalhau, sim. Quero muito fazer isso e tenho lá material e ainda vou falar com muito mais gente, fazer trabalho de pesquisa, um trabalho de pesquisa mais alargado, mas sim, quero muito fazer escrever esse livro sobre a pesca do bacalhau. Não do ponto de vista de quem esteve no mar, mas do ponto de vista de quem ficou, do ponto de vista das mulheres, dos filhos, etc. Mas ainda não tive, porque para fazer esse trabalho eu preciso de não fazer quase mais nada, ou seja, a escrita de um livro assim exige de mim uma disponibilidade que eu neste momento não posso. Então, como eu não sou esse escritor de que consegue interromper, ir à vida dele e voltar e pegar naquilo, está tudo bem, não, quando é para mergulhar e não posso não ser distrito com mais nada, ainda não encontrei tempo, mas sim quero ficar aqui e agora já recebi um convite para escrever para o ano, também a partir de uma coisa muito... do trabalho de Minas, etc. Ou seja, isso tem-me parecido esse tipo de coisas que eu gosto, na verdade, que é o facto de ouvir as pessoas e de, a partir daquilo que ouço das pessoas, ficcionar a partir daí. Como é que te acontece esse fascínio pelo universo da pesca do bacalhau em Portugal, que é fortíssimo em certas regiões do país, histórias de famílias inteiras, não é? À volta desse ofício, dos que foram e dos que ficaram. Porque fui convidado para escrever 2 peças sobre a pesca do bacalhau, porque eu até nem gosto de bacalhau e não tinha absolutamente ideia da importância que a pesca do bacalhau e que o bacalhau como símbolo nacional que é. E à medida que fui ouvindo as histórias, que fui acumulando esse material, fui ficando completamente encantado, maravilhado e ao mesmo tempo atónito por pensar assim, mas como é que ainda ninguém escreveu sobre isto a sério? Claro, há os pescadores do Rio Brandão, há outra coisa, mas... Houve um filme há não muito tempo. Sim, mas esse filme é a partir do Santareno, porque o Santareno andou no barco a acompanhar, onde estava o barco hospital, o navio hospital, que acompanhava a Frota Branca. Mas sim, existem essas peças do Bernardo Santareno, mas não, eu estou a dizer em termos de romance, não é? Sim. O romance não. E eu acho que é preciso colocar alguma coisa nesse espaço vazio.
Não sei se serei o escritor indicado para fazer isso, mas irei tentar. Irei tentar fazer isso. Porque não é só a importância histórica, o contexto histórico, o facto do bacalhau aí ser a identidade gastronómica de Portugal. Tu vais a qualquer sítio, é o bacalhau, o bacalhau, o bacalhau. E é um peixe que é pescado a 8.000 quilómetros daqui. Isto não faz sentido nenhum. Nós temos um espaço gigante. Um espaço marítimo, um território marítimo brutal, e temos ótimo peixe. Porque é que é o bacalhau? E que ainda por cima foi descoberto por acaso. Foi um acaso. Ele não queria ir nada à procura dele, queria ir para outro sítio, e depois aconteceu e encontrou o bacalhau. Tinha ouvido falar que os franceses comiam aquele peixe e trouxe e salgou. E como é que ele se tornou esse prato fundamental da nossa gastronomia? No período era o prato dos pobres, não é? E durante o período da ditadura, como é que o Salazar usou o bacalhau como arma e exaltação do heroísmo da nação, dos portugueses, e isto em conflito com a guerra colonial. Né? Uma coisa que as perguntas que se colocavam aos jovens, chegavam aos 18 anos, era: queres ir para a pesca do bacalhau ou queres ir para a guerra? Era isto. Eram estas as duas opções. E há um potencial dramático nisto tudo, e nas histórias, e na questão de quando a partir do momento que o homem vai para o mar, ele já não regressa. Na verdade é isto que acontece. Quando tu vais para uma pesca, que ficas lá meses e meses e meses, quando voltas à terra, já não voltas à terra. E o que acontece na maioria do caso das histórias dos pescadores que eu vi era eles chegavam, gostavam muito de chegar, aquele momento do retorno, de abraçar a família, de matar as saudades, mas 3 dias depois há qualquer coisa que já não estava bem. 4 dias depois há qualquer coisa que já não estava bem. Eles já nem conseguiam pisar o terreno firme, precisavam de... Enfim. O lugar deles já era outro, não é? A exceção já era o estar em casa. E isso fascina muito. Sandro, a tua vida tem muitas voltas geográficas, já falamos aqui de algumas delas. Nasces num país que já não existe, com esse nome, Também. a Rodésia, por um acaso histórico, circunstancial, que foi ter acontecido o 25 de Abril e os teus pais estarem em Angola nessa altura. Sim, como é que foi isso? Sim. A tua mãe estava grávida? Nasceste pouco tempo depois do 25 de Abril? Foi. Os meus pais estavam em Angola, casaram-se em Angola. Eu fui feito em Angola. Entretanto, a minha mãe percebeu-se logo que a gravidez dela seria uma gravidez de risco, desde muito cedo. Os meus avós maternos já estavam a viver na Rodésia, na altura. O meu avô já estava a trabalhar numa fábrica com um sócio inglês, e a minha avó disse: olha, Bela, vens para aqui, tens aqui o cuidado, a assistência, tens aqui o bebê, e depois, quando ele nascer, voltas para Angola. Era este o plano. Só que depois desse 25 de Abril, aliás, o meu parto estava previsto para o início de junho, 7 de junho. Eu só nasci a 1 de julho, porque a minha mãe, os últimos 3 ou 4 meses passou deitada de cama, e o meu pai tinha pedido férias para assistir ao meu nascimento, esticou as férias até 20 e tal, não me viu nascer. E quando regressou a Angola percebeu, ok, isto a convulsão já estava, porque na verdade o 25 de Abril não teve um efeito, não foi logo imediato, e foi uma coisa que foi aumentando, e o meu pai percebeu, ok, então não vai dar para a Bela regressar, e então foi o meu pai que foi ter com a minha mãe à Rodésia, e foi por isso que eu nasci na Rodésia, e ainda fiquei na Rodésia cerca de 2 anos. Os meus pais não ficaram mais na Rodésia porque a Rodésia tinha uma lei que obrigava todos os homens até aos 30 anos que vivessem há mais de 1 ano no país a cumprir serviço militar obrigatório. O meu pai já tinha estado 3 anos na guerra, tinha sido ferido em combate e não queria mais, e então eles regressaram em Portugal em 76. Mas para os teus pais, o 25 de Abril, esse período foi um susto? Foi uma coisa que eles, das histórias que tu foste ouvindo, qual é o tom com que recordam esse período? Porque os meus pais já estavam há muito tempo em Angola. A minha mãe foi para Angola com 12 anos. O meu pai foi com 14. Eles já estavam lá há bastante tempo. Claro que houve aquela coisa do e agora? O que é que vai acontecer? Não é? Mas com uma transição, na verdade, não foi... Portanto, os meus pais não fizeram parte daquela primeira grande vaga de retornados, não é? Logo após. Como foram para a Rodésia, eles acabaram por, ok, vamos ficar por aqui. Porque a ideia era... Vamos ficar por aqui, embora a Rodésia também já estivesse num processo de transição bastante acelerado. Os ingleses fizeram isso. Mas não houve uma consciência, eu acho que não houve uma consciência política, nem nada que se pareça com isso. Pelo menos das histórias que me deram a ouvir. Ou foi o choque com a realidade quando regressaram, em 76.
Porque provavelmente já não lembravam, era um país que já não lembravam, ou tinham vindo, voltavam com regularidade. Não, o meu pai vinha esporadicamente, sei lá, de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos visitar a família, mas era uma coisa... Mas houve esse choque em relação ou seja, eles já estavam habituados àquilo que era a vida nas ex-colónias, e depois pronto, é isso, voltar a Portugal e recomeçar tudo de novo, como muitos milhares fizeram nessa altura. Eu, quando li o Retorno da Dulce Maria Cardoso, agradeci-lhe muito, porque aquele livro permitiu-me fazer o retorno com os meus pais mesmo, ou seja, porque eu ouvia histórias de como é que foi quando eles chegaram, etc. Mas o livro permitiu mesmo vivenciar e experienciar isso. E foi o que aconteceu. E a Dulce também já foi uma autora do Panos. Também já. Aí há uns 4 anos. Também já. A Rodésia corresponde ao atual Zimbábue. Chegaste a regressar ao teu país que já não existe? Quero muito regressar um dia. Sei que a situação é complicadíssima no país. Tem uma taxa de inflação, ou seja, uma nota da Rodésia tem 25 zeros já, o dólar rodesiano, não sei como é que se chama a moeda, portanto a inflação é brutal, o quilo de arroz custa mais 10 euros, uma coisa assim assustadora, mas quero muito regressar e tenho essa questão existencial, metafísica, porque quero mesmo ir lá e sentir, ok, foi aqui, pronto, é só isso, quero... Já estive lá perto, já estive em Moçambique, já estive a 5.000 e tal quilómetros, mas ainda não consegui ir lá, mas quero. Faz parte de um dos meus... Os planos. Sim. Porque não tens nenhuma memória direta desse período? Só das fotografias. Não tenho das fotografias. A minha primeira memória é nas Caldas da Rainha, quando os meus pais regressam. Vamos rapidamente ouvir um bocadinho do que foi o episódio anterior do teatro. Há 15 dias recebemos aqui no podcast do Dona Maria II o misantropo João Vicente. E no ensaio geral, não sei, parecia que nos dava assim uma travadinha, era mesmo uma desbunda completa. E acho que há canastrões que são ótimos atores, ou seja, aquilo sai mais em força do que em jeito, não é? E muitas vezes essa força tem qualquer coisa de vivo. No cinema fala-se muito mais baixo, às vezes até é quase sussurrada. A câmara capta tudo, todos os movimentos de olhar, de boca, tudo. Qualquer movimento que tu faças fica enorme. Como a coisa do Oscar Wilde, não é? Dê uma máscara a um homem e ele dirá a verdade. Pronto, eu acho que é um bocado essa lógica. O palco é uma máscara, mas é uma máscara para sermos nós próprios, eventualmente. Eu respeito muito os mestres e as pessoas que eu considero mestres, porque foram pessoas que nunca me quiseram ensinar nada, mas com quem aprendi sempre muito. Eu vivi nesse tempo mesmo uma coisa quase... uma espécie de magia do teatro, não é? Assim, elevada a uma coisa mais encantatória, mais deslumbrada. E ele disse-me, mas a vergonha não existe no teatro. E fiquei com esta máxima, não há que ter vergonha. Os meus amigos da primeira classe chamavam João Pedro, hoje em dia ninguém me chama João Pedro. O João Pedro Vaz diz que eu sou um João Pedro não assumido. Penso sempre, eu espero não ser esta pessoa amarga quando envelhecer. Eu já penso muito sobre isso, sobre envelhecer bem. Acho que é importante. E acho que isso tem a ver com o viver bem. Todos os episódios do teatro estão disponíveis no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Uma sugestão, Sandro. Então, pensei num livro, O Pior é que Fica, do José Maria Vieira Mendes, Tinta da China. Acho que o José Maria é dos meus escritores portugueses. Adoro tudo o que ele... E sempre que ele publica alguma coisa, eu leio. Em termos da música, estive hoje a ouvir um disco... Não é muito novo, mas acho que é um disco extraordinário do Andrew Bird, que se chama Armchair Apocrypha. E filme... Agora, este é um período não muito bom para o cinema, mas saiu o novo do Yorgos Lanthimos, Histórias de Bondade, e eu sou muito fã desse grego maluco, desde o Canino, e este filme, por acaso, volta a tocar um bocado naquele universo do Canino, então, Histórias de Bondade do Yorgos Lanthimos. Para terminar, Sandro, qual é o documento Word que mais vezes abres no teu computador neste momento? Chama-se bacalhau.docx ou não? Não, na verdade é a peça, um dos textos do Panos da próxima edição. Tenho estado a lê-lo e a relê-lo nos últimos dias, portanto é isso. Neste momento não estou... Quer dizer, tenho uma coisa na gaveta, na gaveta não, já tenho uma coisa a começar, que em princípio irei publicar para o ano. Mas na última semana não tenho trabalhado muito nisso, mas vou pegar nisso. Portanto, o texto que tenho mais aberto no Word agora ultimamente é um dos textos do Panos. Há gavetas físicas ou são todas virtuais?
É tudo ficheiros no computador. É, ficheiros no computador. Não, escrevo à mão quando estou fora de casa, mas não, mas é ao computador. Sandro, obrigada por teres vindo Obrigado. ao teatro. Sandro William Junqueira foi convidado desta quinzena. O podcast do Teatro Nacional Dona Maria II pode ser ouvido e deve ser subscrito numa destas moradas: Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple e Google Podcasts. Nova conversa daqui a 15 dias. Até lá.